Esta experiência tornou-se lentes de privação através das quais eles veem o mundo. Este paradigma da escassez e da privação faz os caras bonzinhos manipuladores e controladores. Ele faz com que eles acreditem que melhor é pendurar-se sobre o que eles têm e não correr riscos adicionais. Isso leva-os a ressentir-se com outras pessoas que parecem ter o que lhes falta. Por causa do seu pensamento de privação, caras bonzinhos pensam pequeno. Eles não acreditam que merecem ter coisas boas. Eles encontram todos os tipos de maneiras para se certificar de que sua visão do mundo nunca será contestada. Eles se contentam com migalhas e acham que é tudo o que eles merecem. Eles criam todo o tipo de racionalismos para explicar por que eles nunca terão o que eles realmente desejam. Por causa de suas crenças autorrealizáveis, cara bonzinhos raramente fazem jus ao seu potencial ou conseguem o que eles realmente querem na vida. Ficar preso em relacionamentos disfuncionais, mais familiares, impede caras bonzinhos de terem a vida que querem, como indicado nos capítulos anteriores. 2 fatores principais prevenem os caras bonzinhos de obterem o que querem no amor. A primeira é que eles tendem a recriar relacionamentos familiares, conhecidos, ainda que insatisfatórios. Eles encontram parceiros que irão ajudá-los a criar os mesmos tipos de relacionamentos disfuncionais que experimentaram na infância. Estes homens, em seguida, com frequência se veem como sendo vítimas da disfunção dos seus parceiros. Caras bonzinhos levam um bom tempo para verem que eles foram atraídos a essas pessoas por alguma razão. Em segundo lugar, caras bonzinhos raramente experimentam o tipo de relações que eles querem, porque eles odeiam terminar. Uma pessoa saudável poderia arrumar as malas e seguir em frente, mas os caras bonzinhos apenas continuam fazendo mais do mesmo, na esperança de que algo vai mudar miraculosamente. Caras bonzinhos não são muito diferentes em seus trabalhos. Eles são atraídos para carreiras e situações de trabalho que lhes permitem recriar os papéis disfuncionais, relacionamentos e regras de sua infância, que muitas vezes se veem como vítimas indefesas a estas situações. Raramente observam porque eles precisam que esses sistemas sejam do jeito que são e que têm a opção de sair. Inconscientemente, recriando padrões familiares em seus trabalhos e carreiras mantém os caras bonzinhos presos e insatisfeitos. Enquanto eles virão a perpetuar a disfunção de sua infância, eles raramente fazem o que eles realmente querem ou subem ao topo de sua vocação escolhida. Percebendo sua paixão e potencial, eu frequentemente digo aos homens do meu grupo, não mais o cara bonzinho, que meu objetivo é que cada um deles possa deixar o grupo sendo um milionário. Essa afirmação realmente tem muito pouco a ver com dinheiro ou riqueza material, é sobre a descoberta de paixão e viver de acordo com seu potencial. Como afirmado anteriormente, os caras bonzinhos que eu aconselho geralmente são inteligentes, homens talentosos. Como estes homens trabalham na recuperação da síndrome de cara bonzinho, eles começam a aceitar-se tal como são. Esta aceitação de si mesmo permite-lhes abraçar suas paixões e enfrentar seus medos. A formação de uma visão mais precisa do eu e do mundo permite que a abundância do universo comece a fluir livremente em suas vidas. Às vezes isso toma a forma de dinheiro. Às vezes, isso assume a forma de amor. Às vezes, isso assume a forma de sexo. Às vezes, isso assume a forma das luzes da fama. Às vezes, inclui todos os itens acima. O restante deste capítulo apresenta uma estratégia para ajudar a recuperar caras bonzinhos tornarem-se tudo o que podem ser. As páginas seguintes apresentam um plano que já ajudou inúmeros caras bonzinhos a descobrirem sua paixão e viver de acordo com seu potencial. E fará o mesmo por você. Enfrentar os próprios medos permite os caras bonzinhos terem a vida que querem. Charlie poderia ter sido o garoto propaganda da paixão dos caras bonzinhos que conseguem não alcançar o que querem. Quando eu conheci Charlie, ele estava preso em um trabalho que ele odiava e vivia uma vida caracterizada pela mediocridade e do medo. Charlie tinha completado o seu curso de engenharia de um par de anos antes, mas ele ainda estava trabalhando no mesmo emprego que ocupava antes de iniciar a faculdade. Os empregadores de Charlie lhe haviam prometido uma grande promoção quando concluísse a faculdade, não cumpriram a promessa. Charlie apenas sufocou seu ressentimento e continuou fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. A única paixão de Charlie era voar. Apesar das advertências do desastre de sua mãe, ele começou a receber aulas de voo depois que ele terminou a faculdade. Embora Charlie sonhasse em ganhar sua licença de piloto, ele nunca pareceu ser capaz de completar os requisitos necessários para alcançar seu objetivo. Uma amiga do trabalho introduziu Charlie no meu site. Quando leu a descrição de um cara bonzinho, ele ficou paralisado. Ele não conseguia entender como alguém poderia conhecê-lo tão bem. Ele levou 6 meses e ele trabalhou até ter a coragem de me enviar um e-mail. Levou mais 2 meses para me enviar um segundo e-mail. Desde a primeira vez Charlie que olhou para o meu site, ele sabia que precisava para se juntar a um grupo de homens, mas a ideia de ser vulnerável o aterrorizava. Ele foi nesse momento em que Charlie tomou uma decisão que mudou sua vida. Charlie decidiu que, se algo o assustou tanto, que ele precisava enfrentar seu medo e fazê-lo. Mal sabia ele então, mas essa decisão foi apenas o começo de uma jornada que levaria Charlie para a redescoberta de sua paixão e propósito na vida. O próximo ano e meio Charlie viveu por um credo: se ele tivesse com medo de alguma coisa, ele deveria enfrentá-lo. O progresso de Charlie foi lento, mas constante. Basicamente, ele se arrastou até o dia em que ele pode andar. Ele tomou passos de bebê até que ele pudesse realizar suas aspirações. Depois que ele começou, não houve mais maneira de pará-lo. Sobre o período de cerca de 18 meses Charlie tomou diversas medidas para redescobrir sua paixão e propósito na vida. Ele tornou-se mais e mais ativo em seu grupo de homens, não mais o cara bonzinho. Revelou que enfrentaria junto aos membros do grupo de companheiros. Ele começou a olhar para a negligência que ele experimentou e as mensagens distorcidas baseadas no medo que ele recebeu de sua família. Ele perguntou a seu pai para vir ao aconselhamento com ele, onde ele confrontou-a com sua indisponibilidade e falta de preocupação com seu bem-estar na infância. Ele parou de culpar a falta de dinheiro para receber aulas de voo. Ele mudou de escola de voo quando sua escola atual não foi capaz de fornecer-lhe o tipo de instrução e equipamento de que precisava. Ele começou a fazer entrevistas para os trabalhos que aproveitavam seu diploma de engenharia. Ele começou a confrontar suas mensagens e sentimentos de inadequação, reviu suas crenças distorcidas sobre suas qualificações como engenheiro. Ele confrontou sua namorada, a quem ele inicialmente temeu, sobre sua falta de participação nas responsabilidades domésticas. Ele tomou seu voo solo e conseguiu sua licença de piloto. Ele permitiu ao seu grupo de homens para levá-lo para o seu aniversário a um restaurante onde ele enfrentou seu medo de ser o centro das atenções. Ele começou um trabalho como engenheiro que expressa a crença de que ele é capaz, talentoso e tinha algo a oferecer à sua empresa.
Quando Charlie disse ao grupo que obteve o trabalho que eu percebi que eu tinha testemunhado uma metamorfose de proporções épicas. Charlie era introvertido, assustado, e bonzinho passivo. Tornou-se um homem a evoluir com paixão e propósito. Charlie pediu-me para me enviar um e-mail com a sua fórmula para o sucesso. Aqui está o que ele escreveu. Bob, aqui está mais ou menos como eu cheguei no novo emprego. 1. Muito antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer eu tive que parar de ser uma vítima. 2. Comecei a estabelecer limites. No início, eles eram pequenos e cresceram com o tempo. 3. Com os limites sendo definidos e respeitados eu comecei a acreditar em mim mesmo. 4. A honestidade veio de algum lugar durante este tempo. 5. Acredito que eu sou um adulto, e que tenho uma educação, e estou qualificado para assumir o papel de um engenheiro industrial. 6. Eu sempre soube que meu emprego anterior era disfuncional e que era confortável daquele jeito. Quando eu finalmente percebi e aceitei que não precisava desse sistema para sobreviver, eu poderia, finalmente, seguir em frente. Charlie Atividade de Libertação Jogo da Velha 40 Olhe para a lista abaixo. Escolha um dos itens e nome um medo palpável de sua vida. Anote como você irá enfrentar esse problema específico. Então, de um pequeno passo em direção ao enfrentamento desse medo. Peça a alguém para encorajá-lo e apoiá-lo. Não tente fazer isso sozinho. Lembre-se, não importa o que aconteça, você vai lidar com isso. Pedir um aumento ou promoção, desistir um trabalho insatisfatório, comece o seu próprio negócio, volte para a escola, confrontar uma situação de conflito, promova uma ideia ou algo que você tem criado, persiga um objetivo ao longo da vida, gastar mais tempo com um hobby ou interesse gráfico, seu próprio caminho permite cara bonzinhos a terem a vida que querem. A maioria das pessoas, cara bonzinhos incluídos, conscientemente não assumem a responsabilidade de criar o tipo de vida que eles querem. A maioria das pessoas simplesmente aceita o que eles são e agem como se eles tivessem pouco poder para moldar uma vida excitante, produtiva e gratificante. Quando eu falo com caras bonzinhos sobre a tomada de responsabilidade sobre suas vidas, a maioria leva um tempo grande envolvendo seu cérebro em torno do conceito. Isso simplesmente não se encaixa em seu paradigma de que eles podem fazer escolhas e agir para fazer destas escolhas uma realidade. Eu incentivo caras bonzinhos para visualizarem a criação de uma vida onde eles fazem o que amam e são pagos por isso. A maioria deles tem dificuldade com este conceito. Eles agem como se eu estivesse pedindo-lhes para acreditar em um conto de fadas. Ocasionalmente eles rejeitam a ideia com a desculpa, nem todo mundo pode ter sorte como você, se referindo a mim, e ter um trabalho que realmente amam e serem bem pagos para isso também. Por um tempo, aceitei esta lógica até que me dei conta de que a vida que eu vivia não tinha nada a ver com sorte. Ganhar um PhD envolveu uma decisão consciente, persistência e trabalho duro, não sorte. Construir uma prática de aconselhamento enfrentando temores envolvidos, largar a segurança, emprego bem remunerado, fazer sacrifícios, trabalhar num segundo emprego para pagar as contas, buscar o aprendizado por tentativa e erro, e uma ter vida com um período de pobreza, e não sorte. Durante o desenvolvimento de minhas habilidades como terapeuta envolveu um compromisso com o crescimento pessoal, constante evolução, e um investimento financeiro em meu próprio processo terapêutico, e não sorte. Escrever um livro, a construção de um site, e começar a publicação envolveu a persistência necessária e o confronto de vários medos, e não sorte. Não sou nada especial. Eu sou um cara comum com talentos comuns. Tenho muitos dos mesmos medos que os caras bonzinhos com quem eu trabalho. Eu não tenho nenhum talento ou habilidade especial que a maioria dos meus clientes não tem. Qual é a diferença? A decisão consciente para enfrentar os medos. A decisão consciente de não se contentar com a mediocridade. A decisão consciente de fazer suas próprias regras. Pensar nas pessoas que você respeita ou olhar à frente. Provavelmente eles começaram do nada, e ainda encontraram caminhos para criar vidas interessantes, produtivas e apaixonantes. Essas pessoas traçaram seus próprios caminhos e fizeram suas próprias regras. O que os torna diferentes. A maioria são apenas pessoas comuns que se encarregaram de suas vidas. Aqui está a boa notícia, se eles podem fazer, você também pode. Uma das minhas afirmações favoritas é, o que um homem pode fazer, outro homem pode fazer. Pense nisso, se os outros têm assumido a responsabilidade e criado uma vida digna de estima, você também pode. A única pessoa que fazer você parar de ter o tipo de vida que você realmente quer é você. É hora de começar a traçar seus próprios caminhos, fazendo suas próprias regras, e fazendo seus sonhos uma realidade. Atividade de Libertação Jogo da Velha 41 O que você realmente quer na vida. O que impede você de fazer isso acontecer? Anote 3 coisas que você quer fazer acontecer em sua vida. Em seguida, escreva uma afirmação pessoal que irá levá-lo onde você quer ir e postar em uma folha de papel onde você pode vê-la. Compartilhar seus sonhos e suas afirmações com uma pessoa segura. Deixar acontecer e de tentar fazer o certo permite caras bonzinhos a terem a vida que querem. Este livro começou com alguns capítulos. Eu planejava escrever para dar aos homens do meu primeiro grupo de não mais o cara bonzinho. Inicialmente, quando não havia nenhuma agenda ou objetivo, a minha escrita foi uma gravação espontânea da minha visão de crescimento para a síndrome do cara bonzinho. Em pouco tempo, clientes e membros da família começaram a sugerir que eu escrevesse um livro. Parecia uma extensão lógica do que eu já estava fazendo, assim a ideia fazia todo sentido. Foi nessa época que algo começou a mudar. Ao invés de ser apenas algumas ideias e ilustrações escritas para o benefício de um punhado de clientes, tornou-se meu esforço direcionado à produção de algo que seria merecedor de publicação e distribuição generalizada. Comecei a ouvir as pessoas sugerirem coisas como best-seller, ou para ficar rico. O que era uma vez um trabalho sem esforço, de amor, começou a oscilar sob o peso da expectativa. A fim de chegar até os padrões elevados que as pessoas foram sugerindo, meu livro tinha que ser melhor que bom. Não seria bom, seria perfeito. Com a agenda que eu trabalhava há 6 anos para completar não mais o cara bonzinho. A pergunta mais comum fui convidado por amigos e familiares durante este tempo foi quando você vai terminar o seu livro. Depois de anos, o manuscrito passou por pelo menos 3 grandes revisões, bem como a edição extensiva. Vários fatores contribuíram para esse período de tempo que levei para terminar o livro, mas a razão número 1 foi que eu pensei que tinha que ser perfeito. Eu pensei que o livro tinha que ser perfeito para poder ser publicado. Eu pensei que tinha que ser perfeito para qualquer um comprá-lo. Pensei que ele tinha que ser perfeito para que ele pudesse ajudar alguém. Infelizmente, este equívoco brutal teve uma série de consequências prejudiciais. Eu acreditava que eu tinha que escrever tudo o que eu sabia sobre a síndrome do cara bonzinho.
O manuscrito original deste livro foi provavelmente 4 vezes o tamanho desse. Eu acreditava que tinha que ser um escritor eloquente. Eu acreditava que o texto tinha que ser impecável. Eu fui para a terapia para descobrir por que eu não conseguia terminar meu livro. Meus filhos ficaram desiludidos, prevendo que eu nunca iria terminar. Minha esposa meio seriamente ameaçou de deixar-me se eu não o terminasse. Finalmente, depois de anos de frustração, eu tive um grande avanço. Uma pessoa muito sábia sugeriu que eu me desse permissão para deixar de publicar o livro. Senti uma sensação imediata de alívio. Eu percebi que eu tinha ficado longe da minha meta original, escrever algumas ideias que poderiam ajudar alguns homens a terem uma vida melhor. Depois que eu deixei de ir o fardo de ter que ser publicado, ser me tornar um autor de best-seller e aparecer na Oprah, tudo mudou. Voltei para a minha meta original. A partir de então, quando eu escrevi, eu só me perguntava uma coisa: será que este material vai ajudar meus clientes a encontrarem respostas para seus problemas? Eu também lembrava-me de que meus clientes nunca iriam ter a chance de se beneficiarem da minha visão se eu nunca terminasse o livro. Uma vez que eu desisti da crença de que não mais o cara bonzinho tinha que ser perfeito, as coisas começaram a sair do lugar. Eu terminei o livro. Clientes relataram que o mesmo estava mudando suas vidas. Terapeutas começaram a solicitar cópias para seus clientes. Radialistas de entrevistas e jornais e escritores de revista começaram a contactar-me para entrevistas. Eu contratei um agente. Editoras começaram a perseguir-me. Tentar fazer direito só sugou a minha vida. Soltar e deixar que apenas fosse o bom o suficiente libertaram-me para abraçar a minha paixão e criar algo de valor duradouro. Este mesmo princípio se aplica a todas as áreas da vida da recuperação dos caras bonzinhos. Atividade de libertação. Jogo da velha 42. O seu perfeccionismo ou a necessidade de fazer bem feito ficam no meio do caminho para que você possa realizar a sua paixão e usar seu potencial. Escolha uma coisa que você sempre quis fazer: escrever um livro, transformar seu hobby em um negócio, mova-se, volte para a escola, abrace totalmente um talento. Agora, pergunte a si mesmo a questão: se você soubesse de antemão que este esforço seria um sucesso, você iria hesitar em fazê-lo? Será que esse conhecimento te libertaria da crença de que você tem que fazer perfeitamente? Será que esse conhecimento motivá-lo-ia a começar ou concluir o que já começou? Quais os riscos que você estaria disposto a tomar se você soubesse de antemão que não havia maneira de você falhar? O que está esperando? Deixe de lado a necessidade de fazer perfeitamente e apenas faça. Aprender a pedir ajuda permite caras bonzinhos a terem a vida que desejam. A principal razão que faz com que os caras bonzinhos frequentemente deixem de viver até seu potencial é que eles acreditam que têm que fazer tudo sozinhos. Phil é um bom exemplo disso. O objetivo de Phil na vida era ser rico. Ele pareceria ter um monte de coisas favoráveis a ele. Ele era bonito, inteligente, extrovertido e engraçado. No entanto, Phil sempre pareceu buscar um curto caminho para alcançar seus objetivos nobres e seus sonhos. Uma série de coisas ficou no caminho, tomou atalhos, adiou, e inseguranças sobre se ele mereceria conseguir o que realmente queria. Talvez maior obstáculo Phil era sua dificuldade de pedir às pessoas para o ajudarem. Phil tinha uma série de crenças sobre as pessoas que dificultavam o pedido de ajuda. Ele não acreditava que ele merecia conseguir o que queria. Ele não acreditava que suas necessidades eram importantes para outras pessoas. Ele acreditava que o caminho mais seguro para não ter suas necessidades satisfeitas era começar a pedir de maneira clara e direta. Um dia em seu grupo de homens, não mais o cara bonzinho, Phil estava lamentando sobre a falta de sexo em seu relacionamento com sua esposa. Perguntei a ele se a sua esposa já pediu para ter relações sexuais com ele. Ele disse não. Perguntei-lhe se ele acreditava que sua esposa queria ter relações sexuais com ele. Nessa, ele também respondeu de forma negativa. Phil disse-me que achava que a sua falta de sexo foi consequência de um problema maior em sua vida, que ele não pensa que suas necessidades são importantes e não acredita que outras pessoas queriam ajudá-lo a satisfazer suas necessidades. Sugeri que a mudança de suas crenças sobre suas necessidades sexuais pode ser o lugar para começar a mudar as crenças centrais que o impedia de ter outras coisas que ele queria na vida. Na próxima semana, Phil estava sorrindo de orelha a orelha. Minha esposa e eu fizemos sexo, ele sorriu. O grupo compartilhou em seu entusiasmo. Eles queriam saber como isso aconteceu. Eu perguntei, foi a resposta simples de Phil. Eu questionei a Phil como sua esposa se sentia quando tinha sexo com ele. Ela estava bem quanto a isso, respondeu ele. Ela disse que gosta de fazer sexo comigo, mas como eu não havia pedido há muito tempo para fazer, ela achava que eu não estava interessado. A semana depois, Phil disse ao grupo que estava temendo pedir ao seu padrasto dinheiro emprestado para conseguir substituir o antigo painel único janelas em sua casa. Alguns dos membros do grupo começaram a fazer perguntas sobre o custo. Alguns compartilharam que eles tinham feito esse tipo de projeto antes. Sugeri que Phil pedisse ao grupo para ajudá-lo. Foi como arrancar um dente, mas Phil perguntou aos homens se eles iriam ajudá-lo a substituir suas janelas. Os membros do grupo responderam por unanimidade que ficariam felizes em ajudar. Cerca de um mês depois, os homens se reuniram na casa de Phil. Estas duas experiências tiveram um impacto tremendo sobre Phil. Ele começou a ver que suas necessidades eram importantes, que as pessoas queriam ajudá-lo a satisfazer suas necessidades, e que a melhor forma de levar as pessoas a ajudá-lo foi começar a pedir. Phil começou a trilhar sobre este novo paradigma. Dentro de algumas semanas ele compartilhou um plano com o grupo para começar seu próprio negócio. Um amigo da família tinha se oferecido para ajudá-lo a começar na sua própria empresa de paisagismo. Esta perspectiva especialmente animou-a porque o trabalho sazonal lhe permitiria ensinar snowboarding durante o inverno, um sonho antigo. Um velho amigo se ofereceu para ser seu financiador. Sua esposa se ofereceu para procurar um emprego. Homens do grupo se ofereceram para ajudá-lo a escrever um plano de negócio e montaram a sua contabilidade. Enquanto Phil tentava fazer tudo sozinho, ele lutou para conseguir o que queria. Uma vez que ele começou a perguntar por ajuda e deixar as pessoas ajudarem-no, sua vida começou a mudar. Agora